Gastos gerais de fabricação, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Clovis Luiz Padovese, da editora Cengage Learning 2016, do subtítulo Gastos gerais de fabricação, da página 25 e 46. Gastos gerais de fabricação são os gastos efetuados pelo pessoal da fábrica, mais as despesas necessárias para manter e operar os equipamentos, imóveis, etc., das atividades desenvolvidas, excluindo-se a mão de obra, que é considerada à parte devido à sua natural importância. Como exemplos, podemos citar os gastos com viagens dos funcionários, gastos com aluguel e energia elétrica para os imóveis e atividades, serviços de terceiros para manutenção e limpeza, fretes, seguros, etc. Com relação à terminologia, o correto seria a utilização da palavra custos, custos gerais de fabricação. Não é incorreta, porém, a utilização da palavra gastos mais genérica. A utilização da palavra despesa é teoricamente incorreta. Contudo, o uso tão comum dessas palavras como sinônimos nos permite abrir uma exceção e aceitar esse pequeno desvio semântico. Depreciação, amortização e exaustão. Considera-se insumo industrial de depreciação a perda de valor dos ativos imobilizados utilizados no processo industrial. Normalmente, a perda de valor dá-se pelo uso e desgaste ou pela obsolescência. Assim, a diferença entre o valor do bem novo e o valor do bem usado é denominada depreciação. Essa perda de valor é um gasto e, sendo da área industrial, é um custo de fabricação. A cada queda de valor do bem, quanto mais usado ele é ou quanto mais transcorre o tempo, contabiliza-se um valor a título de depreciação, exceto quanto aos terrenos que se supõem não terem desgaste ou obsolescência em condições normais, praticamente todos os elementos do ativo imobilizado ou ativo fixo, como era denominado anteriormente, permitem o cálculo da depreciação. Imóveis, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, veículos, etc. A amortização é um critério utilizado para deslocar e distribuir para mais de um período determinados gastos que se supõe tenham validade operacional para mais de um ano. Esses gastos, no momento de sua ocorrência, são inicialmente contabilizados como ativos, denominados ativos intangíveis, e posteriormente contabilizados como despesa nos anos seguintes. Exemplo desse tipo de gasto são as aquisições de softwares. Supõe-se que esse seja um tipo de gasto que a empresa vá utilizar por vários anos. Assim, em vez de contabilizar imediatamente como despesa, ativa-se o gasto e, em um período determinado, de 5 a 10 anos, transfere-se gradativamente este gasto para despesa. Essa transferência parcial para a despesa é a amortização. Outros exemplos de gastos amortizáveis são os intangíveis decorrentes de aquisição de patentes, gastos com desenvolvimento de novos produtos, etc. Exaustão é o procedimento de lançar gradativamente como custo a perda de potencial de minas, jazidas e outros recursos naturais, como florestas, por exemplo. Para tanto, é necessário que tenha havido gastos anteriormente
seja por aquisição, seja contabilizando os gastos de descoberta, prospecção ou desenvolvimento dos recursos. Agora, gastos gerais de fabricação, página 46. Os demais gastos que recaem nas indústrias, excetuando-se os classificados como materiais e mão de obra, são aglutinados em uma classificação genérica de gastos gerais de fabricação, também denominados custos ou despesas gerais de fabricação. Gastos gerais de fabricação são todos os demais gastos necessários ao desenvolvimento das atividades industriais. Decorrem das necessidades de trabalho das pessoas engajadas nos processos produtivos e nos processos de apoio à produção, bem como dos equipamentos e imóveis. Cada empresa tem suas especificidades de gastos e faz a classificação em maior ou menor grau de detalhamento. Em linhas gerais, os principais custos gerais de fabricação, também denominados genericamente despesas, são os seguintes. 2 pontos. Primeiro, energia elétrica. Segundo, água e esgoto. Terceiro, aluguéis de imóveis e equipamentos industriais. Quarto, arrendamento mercantil, leasing de imóveis ou equipamentos industriais. Quinto, despesas com viagens, refeições, estadias, passagens aéreas. Sexto, serviços prestados por terceiros não constantes do processo de fabricação, como serviços de manutenção, assessorias, consultorias, traduções, auditorias, etc. Sétimo, fretes e carretos, transporte interno. Oitavo, publicações e anúncios. Nono, compras e serviços de cópias. Décimo, jornais, revistas, livros. 11º, comunicações, telefone, correio, despachos. 12º, despesas gerais. 13º, treinamentos e cursos. 14º, contratos de assistência técnica e licenciamentos, como royalties. E 15º, contratos de transferência de tecnologia, etc. Gastos ou custos diretos e indiretos. Tendo como referência os produtos e serviços finais, alguns consideram erroneamente todos os gastos como indiretos. No entanto, alguns são específicos de alguns produtos, portanto, podem e devem ser classificados como diretos a esses produtos. Podemos dar os seguintes exemplos de gastos de fabricação diretos aos produtos e serviços finais. Primeiro, aluguéis e leasing de equipamentos específicos para a fabricação apenas de determinados produtos. Segundo, serviços de engenharia e consultoria específicos para determinados produtos. Terceiro, contratos de licenciamento, royalties e transferência de tecnologia de determinados produtos. Não há dúvida de que a maior parte dos gastos tem característica de custos indiretos, pois atendem a todos os produtos e serviços finais. Depreciação, amortização e exaustão direta. A maior parte dos autores também tende a classificar os gastos com depreciação, amortização e exaustão como gastos indiretos de fabricação. Contudo, dentro do atual ambiente tecnológico empresarial, há grandes possibilidades de se classificar boa parte da depreciação como custo direto, sempre que houver a possibilidade de uma mensuração clara e de identificação de qualquer custo como direto, isso deve ser feito. De modo geral, a possibilidade de classificação
como depreciação direta, está basicamente ligada aos equipamentos industriais, uma vez que a depreciação de prédios, veículos e móveis tende a ser de utilização genérica. Os dois fatores que possibilitam a classificação como depreciação direta são, primeiro, equipamentos utilizados exclusivamente para determinados produtos ou para a operação de matérias-primas e componentes de determinados produtos. Neste caso, como esses equipamentos trabalham só para um produto, toda a sua depreciação deverá ser considerada como custo direto desse produto. Segundo, medição acurada do tempo gasto dos diversos equipamentos que trabalham para todos os produtos, identificando o tempo despendido na transformação das matérias-primas e dos componentes de cada produto. Com essa medição precisa, a depreciação dos equipamentos poderá ser atribuída aos diversos produtos de forma direta, transformando a depreciação periódica de um mês, por exemplo, em depreciação por produto, na proporção da utilização horária dos equipamentos para cada produto. A possibilidade de tratamento da depreciação como custo direto, apresentada no item 2, decorre das condições da moderna tecnologia empregada em muitas empresas em que, basicamente, os equipamentos são comandados eletronicamente, controladores programáveis, comandos numéricos computadorizados, etc. Nesses ambientes automatizados, que comportam desde simples máquinas comandadas por meio de computadores, passando por células flexíveis de manufatura até a robótica e o conceito CIM. A medição dos tempos empregados nos materiais de cada produto é natural, uma vez que os processos de fabricação estão internados em programas de computadores, nos comandos eletrônicos, e os equipamentos trabalham exatamente os tempos esperados. Portanto, nessas condições tecnológicas, a medição do tempo despendido por produto torna-se fácil, automática e precisa. Dentro dessa possibilidade, a depreciação, que normalmente é tratada como um gasto periódico, para ser tratada como um gasto para o produto, e sua contabilização poderá ser feita em razão das horas utilizadas e não mais pela simples passagem do tempo. Depreciação direta e roteiro de fabricação. O elemento fundamental para a identificação e mensuração da depreciação direta das instalações e equipamentos é a sua ligação intrínseca com os processos ou roteiros de fabricação. Assim, como os esforços da mão de obra direta são mensurados, identificados e vinculados aos roteiros de fabricação, os equipamentos operados pela mão de obra direta nas diversas fases dos roteiros de fabricação também o são. Assim, os roteiros ou processos de fabricação contemplam tanto os esforços da mão de obra direta nas diversas fases fabris, como os equipamentos diretos necessários para executar essas mesmas fases, caracterizando claramente a depreciação desses bens como direta. Depreciação, amortização e exaustão indireta. A depreciação dos demais ativos permanentes utilizados pela área industrial é classificada como indireta, uma vez que esses itens tendem a ser de utilização genérica para todas as atividades e não especificamente para os produtos. Os itens que sofrem depreciação indireta são: A. Prédios industriais. B. Instalações industriais. C. Máquinas e equipamentos industriais de utilização genérica. D. Móveis e utensílios dos setores
industriais diretos e de apoio à produção. E veículos e equipamentos de transporte e movimentação de materiais a serviço da área industrial. E F, equipamentos de computação das atividades diretas e de apoio à produção, etc.